Vamos lá, livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14, em serviço espiritual. Então, a semana passada, Sérgio fez para nós aqui um belo estudo, né, da leitura, e agora a gente vai ver como foi a conclusão e qual é a sequência do trabalho. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós, né? Dona Celina, como sabe, é uma das médiuns que estavam auxiliando no trabalho da reunião mediúnica, e este irmão é o marido dela, que já está no mundo espiritual. Meu caro assistente, demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio. Aulus, assistente, apresentou-nos o novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem-se adaptando aos nossos regimes de ação. Ele foi trabalhador espírita quando encarnado, né? E aí ele coloca o seguinte, veja a coisa interessante, que ele está se adaptando aos regimes, quer dizer, ao mundo espiritual. Porque nós, às vezes, achamos que é fácil, né? Por nós já sermos espírita, por nós já termos esse conhecimento, né? Pouco, mas temos sobre o mundo espiritual. E nós achamos que quando retornarmos, né, para a pátria, após a nossa morte do corpo físico, nós vamos achar tudo muito fácil. Vamos nos adaptar, mas não é bem assim. E a gente vai ver aqui, quando ele vai esclarecendo a necessidade de uma nova readaptação, como o Sérgio falou a semana passada. Nós vamos nos readaptarmos aos poucos, e é o que está acontecendo com o nosso irmão. Aí vejam a observação que André fez. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Olha só, as maneiras e a voz, né? A forma como ele se dirigia, como ele falava, as palavras que ele utilizava, tudo isso conta, tudo isso influencia. Então é por isso que nós temos que fazer já a partir de agora, né, uma revisão em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossa fala, como nós nos expressamos. Porque quando chegarmos lá, vamos ter mais facilidade, não vamos causar tanto trabalho, né, aos nossos amigos aqui espirituais. Veja o trabalho que eles estão tendo em ele se readaptar. Ele já percebeu a fala e o gesto, né? O comportamento dele. É de uma pessoa ainda muito arraigada, quer dizer, muito apegada aqui ao mundo físico. Não conseguiu se desvincular. Então, age dessa maneira, que dá para perceber a diferença. E ele sendo desencarnado, né? Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. Quer dizer, ele estava muito, né, ansioso, como nós somos, né, ansiosos. Então ele estava inquieto
Então, por isso que percebe, quando chega junto, já chega aquela pessoa angustiada. O socorro, deixa eu ver aqui só um momento. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. E o nosso irmão Libório deu aquela comunicação, é aquela irmã que chegou com um espírito vinculado a ela, e ela está num processo obsessivo, onde ela encontra-se subjugada totalmente, quase que com o comportamento de uma pessoa louca. Então ela se ata dessa maneira. E aqui ele diz o seguinte, que com o atendimento dele na comunicação, que ele foi acorrido, ele melhorou, mas a irmã que está sendo influenciada é quem está agora perturbando. Veja a simbiose do processo obsessivo, né? Tanto um quanto o outro estão tão interligados entre si, nos sentimentos, nos gostos, em tudo, que um fica subjugando o outro. Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. Celina é a esposa dele. Afagando-lhe os ombros, concluiu. Volte a companheira e tão logo se desligue Celina do corpo pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-los-emos no jardim próximo. Quer dizer, ele pediu para irem buscar a Celina, que era a médium, que foi utilizada na ajuda do rapaz, né, do Libório, para eles poderem ir. E só poderia acontecer isso quando Celina dormisse, que era quando ela poderia se desprender e o corpo espiritual dela ir com eles até onde se encontrava o nosso irmão Libório. E enquanto isso, eles iam ficar aguardando em uma praça arborizada, sentadinho lá, não é? Coisas que nós encarnados não podemos fazer, mas eles têm condições para isso. A praça, o pessoal encarnado não vão perturbá-lo, e eles iam lá aguardar o retorno de Celina com o esposo, para poderem, com Abelardo, para poderem seguir e fazerem a ajuda. Detivemo-nos à espera dos companheiros. E aproveitando os minutos, Aulus se reportou à solicitação recebida. Então, Aulus vai agora comentar a solicitação do Abelardo. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia, e alongando explicações informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero, quer dizer, ele conheceu Libório quando passou muito tempo vagando pelas zonas umbralinas, depois do seu desencarne. Na experiência física, o Abelardo fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo em razão dos excessos que lhe minaram a força orgânica, quer dizer, coisa que a grande maioria, né, das pessoas agem, não aceitam a morte, querem viver para sempre, querem viver, não sei, acha que o corpo físico ele pode, né, permanecer na Terra até quando eles quiserem. Então aqui ele era um desses irmãos que, apesar de auxiliar, né, numa casa espírita, como ele
já participava dessa casa, onde ele está lá agora, depois de desencarnado, ele não aceitava. Era uma pessoa voluntariosa, daquelas pessoas que gostam, né, aqueles homens machistas. Desculpa aí, Rogério, mas a grande maioria se enquadra aqui nessa questão, muitos, né, machistas, que gostam de dar ordem, e ele vai continuar aqui explicando. Tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava que qual se lhe fora simples serva, quer dizer, a esposa para ele se reportava a ela como se ela fosse uma empregada dele, para fazer as coisas para ele. E não como se fosse uma companheira que estavam ali os dois para, não é, juntos progredirem, caminharem. E ele achava não, que a esposa tinha que fazer tudo para ele. Por isso que depois de morto ele voltou para o lar e querendo permanecer, querendo perturbar, como diz, tentou obsidiá-la, tentou influenciá-la e não conseguiu. E aí ele segue e vai vaguear, né? Fica vagando, espíritos vagantes, aqueles espíritos que dizem, os espíritos que vivem por aí perambulando, né? Ficou andando, se envolveu com os outros também que vivem nessa condição espiritual. Ficou penando, como diz, alma penada, né? Penando até que um dia ele despertou. Cadê? A gente ficou aqui, Célia. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou há alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo, né? Então, veja a prece, veja a oração, quanta maravilha faz. Veja como conseguiu atingir o objetivo, né? E aí também isso aconteceu porque ele estava receptivo ao pensamento da esposa. Ele tentava influenciá-la e ela tentava ajudá-lo. E ele foi amparado, né, pelas orações não só dela como dos amigos que ele tinha, tanto encarnado quanto desencarnados, né? Curvava-se, enfim, à evidência dos fatos, quer dizer, aceitou que estava desencarnado, aceitou a nova condição espiritual dele, né, de espírito desencarnado, e deixou-se ajudar. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia, e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados, né? Então, vê que maravilha, quando ele reconheceu que estava perturbado, desequilibrado, que é como nós vamos ficar um dia quando chegarmos no mundo espiritual, se não estivermos, né, aceitando a condição, e ninguém sabe como é que nós vamos chegar lá. Isso aí é uma coisa que vai ser individual. Então, quando nós chegarmos lá, temos que ter muita calma diante da situação. Nós não vamos saber como será nosso desencarne, de que forma isso vai se dar. Mas em qual situação for, que nós possamos ter equilíbrio, despertando onde for, onde quer que despertarmos, que nós possamos, no momento, lembrar-nos, né, tentar nos lembrar daquilo que nós estudávamos, ouvíamos, conversávamos, e fazer uma prece, pedir ajuda, tentar ficar calmo, equilibrado, e não cair nessa condição, né, de ficar em desequilíbrio mental, que ele diz a intemperança mental, né, a mente totalmente desestruturada, e ele foi se deixando envolver, até que a esposa conseguiu essa maravilha de socorro para ele, e ele se deixou socorrer, e aí foi admitido em um grupo de socorristas, né? Aqueles irmãos que fazem o amparo àqueles que chegam, vão fazer o socorro, e ele é o quê? Um vigilante, né? Aí a gente pensa que só existem essas profissões no mundo físico, veja só, no mundo espiritual existe também essa profissão, um vigilante dos irmãos desequilibrados, ficar
ali orientando eles, tomando conta, organizando todo o trabalho. Então logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Será que ele vai ficar, não é? Como se continuasse casado. Então, Deus deixa de nos amar só por isso? Porque estamos nessa condição aqui ainda imperfeita e ele não? Ele é um ser puro, um ser perfeito, está, não é? Em um plano e nós em outro? Não, não é? Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher. Então ele quer saber se ele voltou a ficar com ela como esposo dela, né? E ele vai responder: perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Então ali ele voltou a se aproximar dela, mas já em outra condição, não para causar um desequilíbrio espiritual com a obsessão, mas para que possa ser ajudado. Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico, tanto quanto lhe é possível, quer dizer, só quando é permitido ele ir lá no lar visitar e não ficar lá o tempo todo. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por este motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber. Por enquanto, quer dizer, por enquanto, ele ainda pode ir lá, assistir, né, alguns trabalhos, reuniões que a esposa faz como Evangelho no Lar. Quando ela ora, ele vai junto. Quando ela vai se desprender do corpo físico para ir para o mundo espiritual, fazer os trabalhos de socorro, ele também está junto. Então não é o tempo todo, não é 24 horas, não era como o casamento antes, é diferente. Ele convive com ela para ser ajudado, para melhorar. Mesmo ela estando encarnada, ela está ajudando a se equilibrar. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar, ao lado da companheira, né? O que falamos. Ele lá tem as atividades dele, mas quando ele lá está livre, tem o tempo livre dele, ele vem para, junto com a companheira, executar também outras atividades. Isso vai fortalecendo, né? Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas, e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos, e Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação. Então ele busca se melhorar para no dia que ela retornar ao mundo espiritual, ele poder ir lá ampará-la, auxiliar em uma condição bem melhor. E aqui a gente lembra, né, quando ele fala que eles nessa condição são amigos, né, trabalham ali, são espíritos afins, com amizade tão bonita. O amor é isso, né? O amor não é amizade, e a amizade não é amor. Então eles estão aqui trabalhando e ele fala o quê? Que fazem várias atividades juntos. Aí a gente lembra daquela passagem de Clara e Francisco, né? Os dois trabalhavam juntos, uma afinidade bonita, linda, né? Naqueles dois espíritos, em que um auxiliava o outro.
nas atividades de cada uma atividade diferente, assim, paralela ao outro, mas uns juntos, unidos, né? Com um só visão, né? Que era de socorrer e amparar. Quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Quer dizer, será, né, que o casamento, quando se acaba, será que quando voltar para o mundo espiritual vão permanecer os casais casados lá, como ainda marido e mulher? Um caso não faz regra, ponderou o assistente, bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge, não que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, aqueles casamentos que foram por afinidade, e não aqueles em que casou e quer se livrar, né, do marido. Estou esperando tu morrer para me livrar de tu, etc e tal. Mas aí ele diz aqui que isso aí é uma regra. Nem todos são assim. Eles têm afinidade, eles já convivem junto há várias e várias encarnações. É um relacionamento de uma afetividade muito grande. E eles buscam crescer espiritualmente. Apesar dela estar um pouco melhorada do que ele, né, nessa condição aqui que a gente viu, que ele ainda era um espírito mais endurecido, mas está se esforçando para se melhorar. E ele diz aqui que mesmo que o que ficou encarnado no mundo físico case, né, faça uma nova união, essa nova união, diante dessa situação de afinidade, o que vai prevalecer é aquela com que ele tem afinidade mesmo. O segundo casamento é só para o mundo físico, onde ele vai ali conviver, são espíritos que têm afinidades entre si, mas não aquela ligação, né, afetiva como foi com a primeira esposa. Quando retorna ao mundo espiritual, se torna só amigos conhecidos, mas aquele verdadeiro sentimento de afinidade vai ser com aquele outro ser, que eles vão se reencontrar, né? Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajou em sua estrada, cada coração com seu problema, né? Cada um é cada um. Então, cada um de nós irá passar por uma situação, né, e que nós não sabemos como será, mas que esperamos que seja uma boa situação, né? Que nós consigamos chegar do outro lado em bom estado de recuperação espiritual, né? E é esse o nosso trabalho aqui. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulus satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Então, né, o amor é como dizia, eu não lembro, Paulo não, é Paulo, não parece que é Paulo, o sino que retine, né? Então, só faz badalar e não
modifica nada. É todo só aqueles badalos, e aquele badalo não está servindo de nada. Não está tocando, né? O som não vai trazer nenhum benefício. Então nós temos que saber, né, modificar esse sentimento, o amor posse pelo amor fraterno. Mesmo quando a gente diz amor fraterno, as pessoas dizem, é fraterno, é irmão, é mãe, é pai. Não, o fraterno é em tudo. Nós temos que ser fraternos um com o outro. Quando há num casamento, a esposa sempre trata o marido quase como um filho. Cuida dele de uma maneira como se fosse uma segunda mãe, né? Porque nós temos latente em nós esse instinto maternal de proteção, de carinho, de cuidado. Então, isso é o amor fraternal que as esposas cuidam. É isso aí, Elô. Você que é casada, né? Tem você, Rogério, não sei se Cores é. E a gente sabe que tem esse cuidado, essa atenção. É esse amor fraternal que ele fala aqui. Então, quando você começa a tratar dessa maneira, ver o outro, né, como uma pessoa que exatamente que você está ali dando atenção, carinho, cuidado. Então, isso é um amor fraternal, né? Depois da morte, habitualmente, aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Aí vamos ver como é isso, com respeito, Cores, isso mesmo. Como é este amor de conformidade com a lei do Senhor? Então ele vai colocar aqui. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam. Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando se lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Quer dizer, a mãe, né, que partiu, o filhinho ficou, o pai, o esposo, e vai por aí afora, né? Aí você vê, quando a gente, lá no livro, André Luiz, quando fala em nosso lar, quando veio visitar o lar e viu o segundo casamento da esposa, ele levou um choque. Veja só, e ele estava, veja há quanto tempo já, se preparando para essa visita. Ele levou um choque quando viu aquilo, teve que parar, né? Teve uns pensamentos e depois ele se reajustou. Esse é amor fraternal que ele diz. Por isso que diz, ninguém é de ninguém. Por que ninguém é de ninguém? Porque hoje é meu esposo, amanhã não é mais. Hoje é minha esposa, amanhã não é mais. Hoje é meu filho, amanhã não é mais. Então temos que saber aceitar, temos que entender isso, temos que ter essa fraternidade entre todos, né? Então quando a gente age assim, mesmo que sejam espíritos afins, vai chegar um momento em que vão atuar em situações diferentes, vão estar junto, isso aí, saber partilhar sem posse. Vamos supor, eles têm aqui aquela afinidade, mas reencarnam. Um casa com outra pessoa, outro com outra. Se reúne depois no mundo espiritual e continua. Um vai nascer como filho de uma pessoa, outro de outra. E um dia se reúne novamente. Isso é a fraternidade, de saber conviver. Não é uma família universal? Então nós temos que um dia conseguir estarmos em contato com todos ali, e juntos e unidos com um só sentimento, que é esse amor. Com essa afinidade, né, de progredir, de crescer. É o que Jesus, é o que Deus espera de nós. Né? Continuando, ele fala aqui. E com largo sorriso ajuntou. Quando o amor não sabe dividir-se, que ele falou, colocou aí, parecido. A felicidade não consegue multiplicar-se, né? Então, quando o amor é posse, não tem felicidade, né?
vai ter infelicidade, vai ter muito sofrimento. Quando você pensa que aquela pessoa é sua, né? É sua dona, você é dono daquilo tudo, né? Você vai se apossar daquelas pessoas. Então aí vai ser difícil, vai ser complicado, né? A conversação prosseguia valiosa e animada, quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Então aí chegaram os dois para eles irem ao que interessava, o trabalho de socorro, né, a Libório. Vinham reconfortados e felizes, né? Estavam juntos, espíritos afins. Quando se encontram, né, é uma felicidade só, né? Quando nós vamos dentro em breve estar reunidos assim. Agora é fisicamente que estou falando, né? Um grupo irá se reunir dentro em breve, mais um mês e pouco, e vamos nessa afinidade, né? Estarmos juntos e felizes, né? Isso é louco, né, mana? E é isso que ele está falando aqui. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria, né? Vê que matar saudades, vê que coisa boa quando a gente reencontra as pessoas queridas, né? Você se renova, você fica mais jovem, alegre. É muito bom, gente. É uma coisa maravilhosa isso aqui. Vê que coisa linda. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu, quer dizer, Hilário queria fazer mais perguntas, mas Aulus percebeu e falou o seguinte: sigamos, é necessário agir com presteza, quer dizer, não temos mais o que conversar, temos agora aqui que trabalhar. Então não temos tempo a perder, né? A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite. Aí vamos agora para o local de socorro. Fátima, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Vejam só para onde eles foram, né? O lugar era bem tenebroso. Como ele diz, não via nada. O piche, né, que a gente vê na estrada, parecia que estava ali na frente dele. A escuridão, a negritude. Em derredor, proliferavam soluços e imprecações. Mas a pequena lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Então o Abelardo estava com uma lanterninha na mão, iluminando o caminho que eles deviam seguir. E ele só ouvindo ao lado, né, as reclamações daqueles espíritos que estavam por ali. Findos alguns minutos de marchas, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermeiros anteciosos. Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se encontram nas regiões purgatoriais. Né? Purgatório está aí, gente. Aí veja só como era o hospital em que eles estavam prestando socorro nessa zona. Uma construção mal iluminada e dentro daquela, né, escuridão toda. E estava ali servindo de socorro àqueles espíritos. Aí, quando muitos espíritos disseram, será que eu vou para um umbral? Claro que vai socorrer, trabalhar lá dentro. Veja lá onde era o atendimento. Como ele diz, existem várias dessas, né, construções do mundo espiritual que fazem atendimento a esses espíritos desesperados. Ali é de emergência que ele diz, é uma emergência, né? Um hospital de emergência para depois ser removido para um outro, um posto de auxílio mais tranquilo. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Nossos hospitais aqui no mundo físico, onde você chega, as pessoas ficam ali, né, públicos, né, os hospitais públicos que, infelizmente, não temos um atendimento
de respeito para com as criaturas, né? Então é isso que ele está vendo aí. Este é o meu templo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. Veja que felicidade dele, mesmo sendo, pois é, né? Mesmo sendo um lugar desse de sofrimento, ele estava ali com tanto amor. Veja a felicidade dele atendendo esses espíritos. Mas olha cores, a gente aqui é uma cópia do mundo espiritual, viu? Estamos em um mundo de prova e expiação. Então temos uma cópia muito, né, bem feita do que a gente vê lá. Então, se estamos aqui, temos ainda essas situações, lá também existe, né? Tem de tudo. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos, só com uma diferença, que eles tratam com muito carinho, atenção, têm um cuidado. Veja só, o diretor veio atender a eles, né? E veja o comportamento desse diretor, desse hospital espiritual, mesmo sendo um hospital pobre, sem recursos, um hospital de emergência com uma carência, mas a carência é diferente lá. A carência de o local e de, assim, o tipo de atendimento, mas a carência moral não existe. O amor predomina. Aí nisso é que vale, a importância está aí no amor, no atendimento com amor, seja onde for. Aí veja o que ele diz, né? Vou repetir. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu desculpas, ele diz aqui escusas, né? Por não lhe ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia desta forma deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. Quer dizer, ele não ia deixar de fazer o atendimento só para ir receber os visitantes e sair com eles fazendo visita, mostrando completo de psicopatas, cheio de espíritos nessa condição. E ele estava ali para fazer o atendimento. Veja o amor, veja a dedicação, veja o esforço em querer socorrer. A diferença está aí, né? Estamos notando a diferença de atendimento, né? E disse para eles que eles tinham total liberdade para agir. Eles sabiam que eles estavam ali. Tinha um trabalhador com eles também, que aquela equipe vinha ali para fazer algum atendimento, auxiliar de alguma maneira. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espírito. Como cogitar de reajuste no meio atormentado quanto aquele? Quer dizer, um hospital, né? Tipo sanatório. Como não seria? Então, por isso que diz a desarmonia, o tipo, né, de clima entre esses espíritos, tudo perturbado. E vejo o esforço da equipe espiritual para manter o equilíbrio desse ambiente. O assistente, contudo, amparou-me aclarando. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimento de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflições de que procederam. Quer dizer, são tirados daquele local quando se arrependem, vão para esse pronto-socorro de emergência, e lá, se realmente eles estão com boas intenções, querendo com sinceridade se recuperar, aí eles são levados para um posto de socorro, senão vão permanecer ali onde eles estão, né? Nas mesmas condições em que estavam antes. Vai depender da condição de cada um, da vontade, o livre-arbítrio vai agindo, né? Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença, alienado total, o Libório. Enxergávamos-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurado por ocultas flagelações, né?
O Libório estava nessa condição de alienado total. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente, trazido à internação, denotava crescente angústia, no caso o Libório, né? Aulus auscultou paternalmente e em seguida informou o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele. Atormentando-o, acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe, quer dizer, a simbiose é tão grande que um alimenta o outro dentro do processo obsessivo, né? Então é quando ele diz, ela vampiriza ele e ele vampiriza ela, né? Mesmo ela querendo no corpo físico se livrar, mas no subconsciente ela está ligada a ele de uma maneira, porque a nossa mente é dividida em 3 camadas, né? O super, né? O super, o sub e o consciente. Então lá dentro da nossa mente, onde como chama, nosso corpo mental, esse espírito está tão ligado um ao outro, esses 2 irmãos aqui, o Libório e a outra, como um imã, que não conseguem se desligar, né? É difícil fazer o desligamento. Um dos 2 tem que querer. E por enquanto os 2 não querem se desligar. Temos então aqui, aí é quando ele diz que é uma perseguição recíproca, né? Temos então aqui, aleguei em um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada, que foi o estudo anterior, né? Aquela mediunidade em que a pessoa passa, o espírito fica perseguindo o outro, né? A mediunidade torturada que ele fala é dentro do processo obsessivo. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-lo, né? Um caso de subjugação. Espíritos que ficam unidos e até não conseguem se desligarem, terminam reencarnando ligados em um só corpo, né? Como passou, eu vi há um mês atrás, eu acho, uma foto de 2 jovens, eu não lembro o país, elas ligadas no mesmo corpo. Tão bonita elas 2, mas veja só, os espíritos ali para se reajustarem, né? Veja o sofrimento como é grande. Sim, aprovou o orientador, enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido, quer dizer, nós temos que ter muito cuidado para nós não ficarmos, né, com esse tipo de sentimento, de muito apego, porque nós podemos gerar um tipo de sentimento. É aquele amor que quem ama, eu amo e eu mato e digo que eu matei por amor. Não existe, né? Então vai ser um ódio, um pelo outro, tão feroz, que eles não conseguem se desligarem e vão permanecer juntos até que aquela desarmonia, aquele ódio que sentem se torne realmente em afinidade, em amor, e essa afinidade tanto é para o bem quanto é para o mal, né? Quanto faz bem, quanto faz mal. Tudo em excesso é prejudicial para nós, né? E aí o doente ficou mais perturbado ainda, né? Não pela presença, mas pelos pensamentos que a irmã encarnada estava emitindo para ele. Parecia registrar uma tempestade interior,
pavorosa e incorrecível. Aquele sentimento dela emitindo para ele e ele lá sofrendo. Tudo indicava a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Deve ser uma situação de terror. Você ficar prisioneira de algo ou de alguém, né? Como ele diz, a escravidão é a pior situação que nós podemos passar. Você ser escravizado em qualquer que seja a situação. E já imaginou na mente? Você se escravizar uma mente a outra é terrível. É um sofrimento muito grande. Você ficar só, né, dependente do que o outro, dependendo da outra pessoa em tudo. Isso não é bom, não é saudável. Não é, e nós estamos vendo, né? É doentio demais. Então, em uma relação que se apresente dessa maneira, tem que se tentar modificar para que possa ter equilíbrio, para que possa ter harmonia. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Quer dizer, ela dormiu e foi-se embora para lá, veja só, né? Quando a gente dorme temos que ter muito cuidado para onde nós vamos. Libório, Libório, por que te ausentastes? Quer dizer, ele não estava lá junto dela na casa dela. Não me abandones, regressemos para nossa casa, atende, atende. Que vemos? Exclamou Hilário intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? Quer dizer, estavam tentando socorrê-la, fazer com que ela não buscasse a influência do irmão e nem o irmão conseguisse influenciá-la. E o que é que acontece? A mulher vai lá perturbar o espírito desencarnado, né? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Aí ele não entendeu. E agora? A mulher foi lá pedir ajuda e está aqui agora, em espírito, né? Quando se desprendeu, e no corpo físico, quando o espírito está no corpo físico, ela age de outra maneira. Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim, registram doenças de variadas matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Quer dizer, tem pessoas que têm doenças, né, devido a esses processos espirituais. Tem pessoas que casais que quando um morre, vai dizer, então um morreu, o outro foi em seguida, um levou o outro, não. É a simbiose que é tão forte que não consegue se manter ali alimentado, né? Os fluidos vitais diminuíram, então ali é como se fosse um rompimento e o outro vai em seguida. Isso às vezes acontece, como ele diz aqui, né? Estamos quase chegando no nosso tempo, vamos dar uma aceleradinha aqui, viu, pessoal? Dizem-se prejudicadas e inquietas, todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se faz portadora, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem, de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sobre vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores
são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. É aquela pessoa que passa por problema obsessivo, aí vai, começa o tratamento, sente um pouco melhorzinho, aí vai, sai da casa, depois retorna, fica naquele vai e volta, né? Parece a onda, maré leva, maré traz, porque não consegue se desvincular dessas entidades que elas têm afinidade. Exatamente. Aí aquele fica, faz um tratamento, aí daqui a pouco volta de novo, faz outro, volta de novo, faz outro, volta de novo, e sai de uma casa e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, porque ela mesmo não quer se desligar daquela vinculação espiritual. Aí continua dessa maneira, continua ligada e colocando a culpa, né, em outras situações que não tem nada a ver. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria ele agora à maneira de uma criança contente. Quer dizer, quando ele percebeu a presença da irmã, aí ele ficou feliz, né? Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é esta mulher? Dize, ciúme, né? Dele, pensando que ele estava traindo ela com outra. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. Então aí ela vai interceder junto à nossa irmã encarnada para ela deixar o outro em paz. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir. Vê só, e a mulher está dormindo, o espírito está, né, desprendido do corpo físico, e olha a situação dessa criatura. E abandonou o recinto em desabalada carreira. Imagine no mundo físico como não se comporta. Se desencarnado a pessoa reagiu dessa maneira, imagine essa pessoa no mundo físico. Olha a condição, são aquelas criaturas totalmente destrambelhadas espiritualmente, a mente totalmente em desalinho, né? E a gente vê tantos coitados nessa situação. Libório mostrou evidente contrariedade, né? Ficou chateado porque ela saiu. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável: como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quer dizer, ela agora, com ciúme, vai ficar aborrecida e vai se afastar dele. Aí vai dar tempo deles poderem agir para cortar, tentar, né, interferir, nem cortar, tentar interferir na ligação dos dois. Quando acordar no corpo carnal, pela manhã, nossa pobre amiga lembra-se-á vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. É o que nós falamos, né? Ela vai criar já a fantasia na mente dela. Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Deus não desampara ninguém, né? Ele é misericordioso para conosco. Por isso ele está aqui espantado. Em todo lugar existe a presença de Deus, né? Ele está lá, sempre com a sua mão nos confortando.
Respondeu Aulus sorrindo. Sim, a inércia é simplesmente ilusão. E a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida. E, por isso, afastamo-nos. Daí a minutos, despedimos-nos. Prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Então, meus irmãos, nós aqui vimos, né, a necessidade de um reajustamento, de um reequilíbrio, né, de um espírito nessa condição. E aí nós só temos que ter pena dessas criaturas que ainda estão nessa condição, né? E Deus, como nós falamos, como ele disse, Deus que ampara em todos os lugares. A luz, o amor, o bem está em todos os cantos do planeta. Não existe escuridão, não existe trevas que a luz não penetre. Então nós temos que penetrar em nossos corações esse sentimento para que possa, né, crescer e expandir. E como o Cores falou, né, quantos de nós temos ainda esse comportamento? Pois é, Flores, Cores, estamos aqui melhorando, né? Agora já temos uma nova visão dessa situação para as nossas vidas e para de alguém que nós possamos conhecer e já podemos auxiliar, não é isso? Espero, graças a Deus, espero que a lição tenha atingido o objetivo e agradeço a presença de vocês, né, e a participação aqui no estudo de hoje.